noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é o amor que se entrega com alegria. Você sabia que... Fica em pé aqui, minha filha. Você sabia que as pessoas, o que elas mais querem na vida é ser amada? Você sabia que o que mais as pessoas elas buscam é o amor, é amar e ser amada. Mas infelizmente existe problemas que impedem essas pessoas de terem alegria. Olha o tema da gente hoje. O amor que se entrega com alegria. Hoje, nessa sexta-feira, ela e ele mais vocês, nós vamos discutir esse assunto. Nós vamos falar um pouco sobre o amor, sobre a entrega e sobre a alegria. Você sabia que um casal, para ele poder desfrutar desta alegria, que todo mundo canta, pastora Rose, eles cantam nos autódromos, eles cantam nos ginásios, eles cantam nas rádios, nas TVs, nos hip hop, o amor. Mas esse amor, ele só pode exalar essa qualidade maravilhosa, prazerosa, quando tem alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é quem dá força para nós continuar, para nós nos suportarmos. Só o amor que tem esse poder de suportar uns aos outros, de carregar a carga uns dos outros. É muito bom, meu amigo, no início. Aquele aroma maravilhoso. Mas quando você começa a conviver, é que você começa a sacrificar seu querer, seus desejos, suas vontades, para que esse relacionamento ele possa ter alegria, ele possa ter o amor. O amor encobre as ignorâncias. O amor ele encobre as grosserias. Mas se a pessoa não tiver esse revestimento, essa entrega a Deus em primeiro lugar, você nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável. Você sempre vai ter um relacionamento tóxico. Você vai achar que a toalha que está em cima da cama é um problema. Você vai achar que o bombom que ele não trouxe para você na sexta-feira é um problema. Infelizmente, porque você não quer se entregar. Muitas das vezes a pessoa, pastora Rosa, ela só quer o sacrifício da pessoa amada, mas ela não quer sacrificar. Ela só quer o desgaste da pessoa amada, mas ela não quer se sacrificar, não quer se entregar. Ela quer que a pessoa amada se entrega por completo, mas ela não se entrega por completo. Ela não se entrega por completo. Esse é o problema. Grava, tá em pé, limpa a câmera. Esse é o problema, meu amigo. Talvez você não sabia disto. Talvez você achou que tudo seria fácil.
Deixa eu falar uma coisa para você que está aí do outro lado, solitário. O amor a dois, ele é tão importante que ele começou lá no Éden. E sempre vai ter uma serpente para atrapalhar você. Não é verdade, pastora Rose? Sim, boa noite, a paz. Boa noite, a paz. E o que o pastor está falando aí é um grande fato. Tem casais que eles querem resultados, mas não querem batalhar. Chegou uma certa vez que nós estávamos... Na verdade, nós não ia nem fazer essa visita, eu e o pastor. Chegou lá, ocorreu de nós ir... Porque nós não foi lá para fazer visita, nós foi lá para uma homenagem. Chegou lá, terminou sendo realmente um culto. E o casal, no caso a esposa, estava brigada com o esposo por causa de uma caixa de bombom. Nosso primeiro trabalho como apoio aos soldados feridos foi o início de tudo. E ali eu comecei a conversar com ela. Gente, uma coisa tão simples. Porque ele abriu a caixa de bombom e comeu um. Ela estava pensando até em se separar. Para você ver como é que está a cabeça do ser humano. Por isso que as pessoas têm que dar valor quando uma igreja tem um trabalho que ajuda os casais. Hoje é raro ter igreja trabalhando assim. Falar de casamento, falar de intimidade, falar como saber lidar. E se nós não estivesse lá e ela conversasse com uma pessoa errada, aquele casamento estava destruído. Aquele casamento não ia existir mais. Que ela já estava o quê? Certa que ia fazer aquilo. De um dia para o outro. E foi descoberto numa conversa, né, pastora Rose? Numa conversa terminou eu... Porque assim, quando eu vou em um lar, eu não vou chegando já com Bíblia, falar de Bíblia. Eu converso, quem faz visita aqui no lar comigo sabe. Eu tenho aquele diálogo, um assunto do dia a dia. E ocorreu de eu falar um pouquinho dele, do meu esposo, Ivanildo. Ocorreu de ela, na hora, quando foi tocado no assunto de chocolate. A lágrima já desceu e falou o que estava acontecendo. E era um evento de casais, né, pastora Rosa? Só tinha casais. E nós não estávamos ali para poder fazer nenhum resgate, nenhum trabalho de ação de graça. Não, nós foi lá, simplesmente fomos convidados para poder ter um lazer. Do lazer virou algo muito sério. Mas desse muito sério, Deus nos usou. E a conversa rolou. Nós começamos a falar da base família, como lidar com o esposo, como lidar com a esposa, com os filhos, porque as cabeças são diferentes. Os filhos também estavam já revoltados com a situação. Então, isso que o pastor está falando, quando um casamento não está tendo mais essa alegria, é porque ela está, sabe o quê? Tampando os ouvidos para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, independente que o casal seja cristão ou não. Mas se você está tampando a voz do Espírito Santo, não vai ter como ele trabalhar. E isso estava acontecendo nesse casal. Então o que acontece? Quando ocorreu, eu perguntei, vocês querem ajuda? Aceita uma oração? De algo que era ser uma festa, um lazer, virou um trabalho de missão. Um tratamento. Um tratamento naquele casamento. E a hora foi indo. Foi conversa dali, conversa de cá. E Deus foi dando direções, as palavras certas, tanto para mim, tanto para o pastor Ivanildo, que nesse tempo ainda nós não estávamos como, nem eu como pastora, nem ele como pastor. Faz muito tempo isso. E na situação, eu descobri, através do Espírito Santo, que ela tinha uma mágoa. A questão não era só o bombom, era além.
estava além do que se podia Porque a imaginar. mulher, ela é igual, gente, é a realidade. Parece cabeça de elefante. Ela guardou algo lá de trás, lá do começo do namoro. Depois já era casado não sei quantos anos, gente. Aí foi remoendo, aí o bombom foi o quê? O pavio. Estupim. Tá entendendo? Aos seus olhos, por causa de um bombom, mas na cabeça dela não era por causa de um bombom. Então, homens, não deixa o que você tem que resolver hoje, deixar para amanhã. E ele é aquele esposo que não tem muita paciência de ouvir. Ah, é assunto de casal? Ah, então a gente conversa outro dia, porque agora eu vou pro futebol. Agora eu vou sair, agora eu vou ali. Então sempre havia o quê? Não havia entrega, né? Não havia entrega e sempre estava escapulindo de um assunto que era para ser resolvido já há um tempão. Então hoje fica isso como um despertamento para você que é casado, para você que ainda não tem namorada, para você que é noivo, noiva, para você que está namorando. Tem coisas que você tem que sentar, você tem que ouvir, você tem que conversar. O diálogo é muito importante, é uma base. Se não está tendo diálogo, você imagine como é que você está tratando o Espírito Santo. Certamente não está falando com Cristo. E, né, pastor? Meu amigo e minha amiga, é muito difícil, pastora Rose, a pessoa querer sentar para ouvir. Sim. Se ela já tem uma experiência no relacionamento, Exato. se ela já tem um casamento de 50 anos, 30 anos, 20 anos, ela não vai querer te ouvir, meu amigo. Ela não vai ter paciência para ouvir esse nosso textos, esse nosso relatório, essas nossas informações que nós vivemos. Porque dentro dela não tem entrega. É como o tema de hoje, o amor que se entrega. Quem ama, meu amigo, se entrega. Quem ama se sacrifica para poder aprender, para cuidar da pessoa amada. Às vezes as pessoas, pastora Rosa, ela prefere ficar vivendo uma vida infrutífera no relacionamento, no casamento, no namoro, no noivado, do que sentar para poder pegar as instruções de pessoas experientes que viveu e vive até o dia de hoje. Eu com 25 anos, meu amigo, 25 não, 23 anos, ou foi 24 anos, eu tive que sentar para aprender com os meus professores. Eu cheio de si, né, pastora Rosa, lembra? Cheio de si, eu sentei na aula crente que era mestre, achando que era o bambambam. Olha, quando os meus professores simples, professor Samuel e professora Alete, eles me ensinaram o segredo do casamento. Eu já com 2 décadas de casado, achando que era o cara, quando eu tive as informações que eu tive, que são informações privadas, não poderia ser solta, todas essas informações são privadas. Olha, eu vi que eu era um nada, meu amigo. Eu vi que o amor que eu tinha para com a minha esposa não era um amor de entrega. Não era um amor com alegria. Era mais carne do que amor. Era mais carne do que entrega. E ali eu compreendi o sentido do amor. Homem e mulher. É como a Bíblia ela fala aqui lá em 1 Coríntios 13. Olha só o que está escrito. Diz assim, ó. 1 Coríntios. Às vezes você que está me acompanhando aí, está vivendo um relacionamento, um noivado quebrado, é porque você não quer lutar, meu amigo. No dia que você descobrir
o quão é valioso o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro está baseado nos ensinos sagrados, você vai ver a importância. Valorize. Diz assim: o amor e o dom, número 1. Diz assim: eu posso lhe mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Está acima do número 1. Mais excelente. Que caminho mais excelente é esse, meu amigo? É o amor. É o amor. O amor, ele é a base para tudo. O amor, ele é o controle para tudo. Diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens. Você sabe o que significa a língua dos homens? Sábio. Ainda que você fosse um homem muito sábio, que conseguia falar a língua dos homens, você conseguiria convencer todos os homens da terra e também dos anjos. E dos anjos, se não tiver o quê? Amor. Amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Você vê, não tem valor nenhum. O segredo de tudo na vida do ser humano, a base é o amor. O amor, ele é o leite que une as duas batatas para poder se transformar em um purê, meu amigo. Você já comeu? Já comeu, pastora Rose, batata amassada? Quem já comeu? Batata, só amassada. Você já comeu o purê? Qual dos dois é o melhor? É o purê, porque o leite é o sacrifício. O leite é o Espírito Santo que une essas duas batatas, que é impossível de se separá-la novamente. Elas se tornam tão unidas que eles falam a mesma língua. Eles não falam a língua dos homens somente, mas eles falam a mesma língua. Aí, aquela palavra que está lá no início de Gênesis, ninguém pode pará-los, porque eles têm a mesma língua. Qual seria a mesma língua, pastor Ivanildo e pastora Rose? O amor. Tudo é baseado no amor, pessoal. Tudo. Se você não fazer com amor, se você querer fazer alguma coisa com arrogância, se você querer agradar a sua esposa, o seu marido, o seu noivo, o seu namorado com arrogância, só para ter privilégios, vai ser como um sino que soa. Aí diz aí, ó: ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. Você vê, olha para mim, não é a fé que sustenta o amor, um casamento, quer dizer, o que sustenta um casamento é o amor. Não é a fé não, meu amigo. Nessa hora não é a fé. A fé é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não veem. Mas aqui você vê, aqui você espera. Você espera tudo da sua esposa, você espera tudo do seu noivo, da sua namorada. A entrega. Mas se você não tiver uma entrega com alegria, Não por obrigação. não por imposição. Ah, eu tenho que me entregar ao meu marido porque é dever da mulher.
Ah, se eu não me entregar, ele vai ficar reclamando, ele vai ficar blá. Não, a entrega ela tem que ser com alegria. Ah, eu entrego porque se eu não me entregar, ele não vai me dar dinheiro, ele não vai cuidar de mim. Não. Se você não se entregar com alegria, simplesmente você vai ser como um sino que soa. Aí ele diz mais, ó, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Para você, meu amigo e minha amiga, presta atenção no que eu estou dizendo. Para você achar a pessoa amada, pastora Rose, você vai precisar de quê? Da fé. Você vai precisar da fé. Porque não é o amor que vai achar. É a fé. É o poder da fé que vai te direcionar a pessoa amada. Foi o que aconteceu com o servo de Abraão. Abraão falou o que para ele? Vai e traga esposa para meu filho Isaque. O que direcionou aquele homem? A fé. A fé. E quando aquele homem ele chegou lá, ele falou para Rebeca. O que foi que convenceu Rebeca de ir com ele? A se encontrar com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Porque Abraão tinha um único filho. Ele não ia deixar o filho dele ir. Ele não ia deixar o filho dele ir. Ele não ia. Ele mandou o servo trazer esposa. Quem convenceu ela foi o próprio Senhor Jesus, que foi o anjo que guiou ele. Mas ele creu na palavra do Abraão. E a Bíblia diz que ali ele ia ser livre. Ele foi com amor, ele foi com dedicação. E ele apresentou para ela presentes. E ali Rebeca veio, casou-se com Isaque e coabitaram. Ali eles laçaram o seu amor. Ali eles fizeram uma aliança. Ali o casamento foi realizado. E hoje nós temos os exemplos desses heróis da fé. A fé, você pode ter uma fé monstruosa, de fazer fogo cair do céu. De fazer o mundo girar ao contrário. Mas se você não tiver amor para poder cuidar, para poder orientar, para poder educar, para poder tirar a cegueira dos olhos do seu marido, da sua esposa, você nunca vai ser feliz, meu amigo. Porque nós, quando vem lá de fora, nós vem com uma ideologia. Tem que ser o cara tem que ser o bam, é o todo-poderoso, eu faço, eu aconteço. Mas quando chega nessas horas emocionais, essas horas sentimentais, não tem bam, não tem o cara, não tem o brabo, não tem. Tem que ter amor. Até o incrível Hulk. Até o incrível Hulk se entrega, né, Rose? Se entrega, Rose. Até o incrível Hulk se entregava para aquela moça. Por quê? Porque o amor é a base. Aí ele diz mais no versículo 3. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada. Não adianta você querer presentear. Você sabe o que uma mulher quer? Meu amigo e minha amiga. Você sabe o que uma mulher quer? A mulher não só quer um presente, ela quer muito mais ser amada. A mulher não precisa ser orientada para amar, porque esse já é o perfil dela.
O perfil da mulher é amar, é cuidar, é proteger. Mas Deus, ele deixou escrito para o homem: ame a sua esposa, ame a sua mulher. Amém? Amém. E o perfil da mulher é o quê? É honrar o seu marido. Ela tem que honrar. Ela tem que honrar o seu marido. Quando uma mulher desonra o seu marido, tira a autoridade dele, pode ter certeza que essa alegria não faz mais parte desse relacionamento. Esse relacionamento passa a ser uma imposição. Passa a ser uma imposição, uma obrigação. Não é mais uma entrega com alegria. Muitos homens, pastora Rose, nesse exato momento, nessa sexta-feira, às 20h35, já está angustiado vindo do trabalho, que sabe que tem que voltar para casa, para um lugar de inferno, um lugar onde a mulher só tem gritaria, só é cobrança, só é cobrança, nunca tem uma palavra dócil, nunca tem uma palavra motivacional. É sempre uma palavra que tem dívida, que tem que pagar, que tem que fazer. Eu quero dinheiro, eu quero Pix, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso. A mulher nunca está esperando o seu marido de bom grado e dá para ele um dia de rei. Se todas as mulheres dessem um dia de rei para os seus homens, pode ter certeza que muitos relacionamentos estaria sendo exemplo na nossa sociedade. É necessário você honrar o seu marido, mulher. Marido, é necessário você honrar mulher, é necessário você honrar o seu marido. Mulher, homem, é necessário você amar a sua esposa. Isso é um mandamento. Isso é uma direção de Deus. E isso é um pouco do que nós aprendemos nessas 2 décadas e meia. A gente entendeu como é que funciona. Isso não funciona através somente de conselhos. Isso funciona também através de práticas diárias. É a vida, né? A prática diária. A rejeição diária da própria vontade pela pessoa amada. Pastor, eu vi esses dias, essa semana, que me chamou muita atenção. Foi um vídeo curto. Eu não sou muito de ver vídeo, tá, pessoal? É muito raro. Normalmente eu vejo que o pastor coloca lá no grupo. Às vezes o homem em si, até mesmo tem esposa que fala que não sai porque não tem dinheiro. Eu faço isso porque não tem dinheiro. Não passeio porque não tem dinheiro. O homem chegou do trabalho, o vídeo foi assim. Ele chegou do trabalho, ele estava com a mochila, acredito que estava um pouco pesado, com as coisas que ele costuma levar, ferramenta. E viu ali os filhos, acho que eram 3 filhos. E a esposa com a mangueira no quintal. Todos felizes da vida. Todo mundo sorrindo, rindo. Ele parou, ficou parado assim. Aí a esposa dele fez um sinal assim, como dizer, vem também. Ele imediato soltou a mochila no chão, tirou a blusa e foi tomar banho de mangueira com a família. Tudo no quintal assim. Não era piscina, não era um churrasco, era só um banho de mangueira. Mas que fez toda a diferença. Aí ele abraçava a esposa e as crianças tudo olhando. Aí ele beijava a esposa beijava. Aí cada selinho que eles davam, as crianças riam. Aí as crianças riam. E as crianças tudo rindo. Tinha criança, tinha uma que já era tipo um adolescente, deve ter uns 11 para 12 anos. E a alegria contagiou aquele vídeo ali de uma maneira que ninguém esperava. Precisou? Gastou?
Mas isso aí é família, gente. Entrega. E ela só com aquela alegria que ele chegou. E certamente, talvez, ela não esperava que ele chegou mais cedo. E estava todo mundo ali na mangueira. Então a gente que temos que fazer o ambiente do lar. Isso é o dever da mulher. Fazer o ambiente, contagiar a alegria. Pode observar, se a mulher tiver bicuda, fechada, com a cara endurecida, e se tem filhos, aquele lar só passa a ser simplesmente uma casa, não é um lar. Porque ela transmite aquilo ali para todo mundo. A amargura, a chateação. Pode observar, e cada um, cada um vai procurar um lugar para o quê, ó? Um vai pro quarto, um vai pra sala. Minha mãe chegou. Porque a mãe, a esposa, é onde que faz a diferença no lar, gente. Então, esse vídeo chamou muito a minha atenção. Se eu soubesse, tinha salvado. Mas eu digo para vocês, como é que vocês estão fazendo a diferença no seu relacionamento? Seja você solteiro, que está namorando, que está noivo, ou você que está casado. Se a gente não fazer uma entrega, gente, às vezes as pessoas ficam sempre esperando em troca alguém dar carinho, alguém fazer. Você sabe o que eu aprendi no meu casamento? É não buscar nada em troca. Eu só vou lá e faço. Isso aí, pode dizer que era um segredo que não é mais. Eu vou lá e faço. Porque, pastora Rose, infelizmente, é desse jeito. O ser humano, quando ele não é liberto, ele é interesseiro. Ele só busca o seu próprio... A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse. O solitário, muitas das vezes, pode ser um marido. Verdade. Pode ser uma esposa. Só busca o seu interesse. A mulher, ela é a parte central de um relacionamento, de uma família. Se a mulher está mal, pode ter certeza que toda a família vai mal. Se a mulher está mal, tudo vai mal. Tudo! Você pode ter certeza. É por isso que o mal, pastora Rose, ele trabalha mais contra a mulher, para poder prejudicá-la emocionalmente, para poder ferir ela, desanimar ela, e ela chateada, ela vai jogar as vespas dela em cima de quem? Do marido, dos filhos, da casa. Aquela atmosfera que poderia ser uma atmosfera cheia da presença de Deus, vai ser uma atmosfera pesada, uma atmosfera que quem entra, o que tem aqui? Não precisa nem demônio. A própria áurea dela invade aquele momento, aquele ambiente, e aquele ambiente se torna escuro. Agora, uma mulher alegre, meu amigo, tudo anda. O bom andamento da família, o bom andamento do relacionamento, tudo dá certo. Se ela está feliz aqui, o marido dá certo lá no trabalho, vai dar certo. Ele fecha bons contratos, ele fecha boas relações na área profissional. Mas agora, se ela está mal, não catuca fera. Pode ter certeza. Não! Às vezes foi uma palavra que ela guardou há 50 anos. Misericórdia. Há 50 anos. A mulher, pastora Rose, ela não guarda 30 dias de maravilha, mas guarda 20 anos de palavra errada. Uma palavra errada ela guarda durante 20 anos. É como a buchinha. E todo dia Satanás traz à baila aquele pensamento. Ele fez isso. Ele fez isso. Se você não usar o poder do amor e da fé, porque a fé explode qualquer situação ruim, você vai viver um casamento só de reclamação. Ah, mas que meu filho fez isso. Ah, mas que ela tá assim. E só reclamação. Casamento que era pra você estar desfrutando só vai ter o quê?
Ah, mas é isso, mas aquilo. Ah, mas os meninos não fizeram isso. Ah, mas o fulano não fez isso. Só vai, porque ela vai envolver toda a família e a família ela vai ficar esquisita um com o outro, pastor Amor. Do nada. Ela tem esse poder. Felizmente ou infelizmente esse poder está com a mulher. Eu não sei se é muito bom ou se é muito ruim. Então é por isso que a Bíblia diz que o homem tem que fazer o quê? Amar. O homem tem que amar. Presta atenção, Johnny, que isso aqui é crucial para você, que já casou ontem. Isso aqui é muito bom, porque uma distração sua, o bicho pega lá, você não lembra. Você não vai lembrar. Pô, o pastor ensinou. Mas o que ele ensinou? Você perde. Você sabe por causa de quê que eu estou aqui? 25 anos, vamos pular para 26 anos de casado, porque eu consegui ouvir os meus professores. Quando eu ia na terapia do amor, eu guardei e guardo tudo que me foi ensinado quando eu era solteiro. Você que é solteiro, você guarda essas informações que vai ser crucial. E depois que eu me casei, eu fui para uma sala de aula para recuperação de um relacionamento, porque eu tinha sido ferido lá fora, eu tinha sido... Você está entendendo a minha linguagem, né? Lá fora, você está entendendo, né? E eu tive que o quê? Eu tive que me tratar. Eu tive que me tratar. E depois que eu me tratei, eu conheci a Rose. E aí eu tive que fazer um outro tratamento para poder entender melhor. Não é verdade? Ao ponto de um simples aluno, chegamos a ser professor. E tem um detalhe. Até ali o diplomazinho. Pastor, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já tive vários relacionamentos. Eu já tive 7, 6, 8. Nada 9. disso não é nada. Ainda mais quando você consegue um relacionamento cristão. É diferente. Totalmente diferente. Quando a pessoa passa a ter um relacionamento... Eu falo pra vocês que o meu relacionamento, eu passei a saber o que é amor que entrega com alegria, foi depois que eu passei a conhecer a vida a dois com ele. O que ficou para trás... Ficou. E digo mais. Não pego muita coisa boa não. A não ser a não fazer. Por quê? A pessoa vai falar assim, não, mas eu sou maduro. Eu já até tenho filhos, tenho filhas. Já sou avô. Gente, quando você consegue um relacionamento cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é muito diferente. Mas é diferente totalmente. Sabe por quê? É oração junto, é propósito junto, é missões junto, é pensamento para tirar dúvida junto. O que você acha? Às vezes ele já até sabe o que é para ser feito, mas ele quer que eu participe, né? Ele quer que eu participe do assunto, então ele vai falar, e aí? O que você acha? A gente vai fazer assim, assim, assim? Mas ele já tem a resposta. Mas é para ver o quê? Uma entrega. Tem pessoas que ela sai fazendo só porque é casada ou casado, não tem um diálogo. Aí termina dando ruim, dando problemas, né, pastor? Verdade. A Bíblia diz assim, tá lá em Gálatas 5:13. Eu vou ler 3, 4, 5 tópicos sobre o amor. Diz assim, o amor serve com alegria. Gálatas 5:13. Lê aí para vocês participarem. Gálatas 5. Gálatas. Vamos lá. 5:13, né? 13. Servir-vos uns ao outro pelo amor. Ponto. Pelo amor. O que é servir?
Servir é você fazer a vontade do seu companheiro. Só que quando você tem a direção do Espírito Santo, você sabe se certas vontades vai agradar a Deus ou não. Você tem que ter esse discernimento. Ah, mas o meu companheiro, ele me pediu para fazer isso. Mas isso está dentro dos princípios da vontade de Deus? Isso está dentro do querer de Deus? E aonde você vai entender isto? O segundo, Jesus é o amor, é o maior exemplo de amor e sacrifício. João 15, 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Amém. Quando você dá a sua vida pela sua esposa, esse é o maior amor que Jesus ele nos ensinou a fazer. O que é dar o meu maior amor para minha esposa? É cuidá-la, servi-la, protegê-la. Amém? Pastora Rosa agora vai ler vai explicar do 3 em diante. O amor se manifesta em ação concretas. 1 João. 1 João 3,18. Pode lerem aí. Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Tá vendo? Quando nós amamos, tem pessoas que falam que ela ama, mas não é de verdade. Quantas pessoas ela não tem uma entrega, mas ela fala uma palavra eu te amo, mas da boca para fora. Mas na realidade não está vivendo isto num relacionamento. O que é um relacionamento com amor? Tem obras. O que é a obra no relacionamento? É o dia cotidiano, gente. Uma mensagem, né? Quando você manda uma mensagem, o homem já é preparado antes de chegar em casa. É uma situação de fazer uma surpresa. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus só é na igreja. Tá errado. Você tem um ministério em casa também, um dever na sua casa. Lidar bem com o seu esposo, cuidar bem do seu esposo, presenteá-lo, amá-lo, fazer a diferença. Porque se você não cuidar do seu... Gente, na verdade, a sua primeira ovelha é a de casa. Então, do esposo com a esposa e a esposa vice-versa. É um cuidando do outro. Se eu não cuidar do pastor, estou sendo negligente. Como é que eu vou pregar aqui na rua e em casa não dar testemunho? O problema das pessoas é que elas estão pregando muito bem em altares, mas não têm vivido uma vírgula. Então nisso, ela está ficando, sabe o quê? Fora da verdade. Jesus fala o quê? Que ele é o quê? O caminho, A verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, se ele é a verdade, eu tenho certeza que o seu casamento foi Deus que te abençoou. Verdade. Se ele é o caminho, vai para o seu lar. Não desvia o caminho, não. Não tem essa de dar saidinha, não. Quem está entendendo? Se ele é tudo isso, Jesus, eu sou a esposa, ele está representando quem? O Senhor Jesus. Se eu não respeitar o meu esposo, eu não vou respeitar ninguém, minha filha, meu filho. Se eu agir de qualquer maneira, como está dizendo aqui, nós temos que vigiar muito a nossa língua. O problema da mulher é que ela acha que o homem não tem alma.
que o homem também não tem sentimento. Mentira! Ele tem. Aí, ó, fala o que vem na cabeça, coloca a moral do homem lá embaixo, e aí vai colher. E um homem sendo desvalorizado, um homem rejeitado, é um perigo. É porque ele já, se ele está sendo rejeitado, ele não vai amar. Não vai. Não vai amar. Não vai. Ele não vai chegar. Isso vai virar um tempo, 2 tempos. Daqui a pouco o camarada tá indo lá fora. Vai conversar. Quando? Às vezes não, pastor, não é lá fora, não. Às vezes dentro de casa, não, o quê, ó? No celular. No celular. Com outras... Nas redes sociais. Uma vez a pastora Rose fez um atendimento para uma pessoa que um homem casado, ela tem uma pessoa que ela orienta, essa pessoa é da vida, né? Ela entrega o seu corpo por dinheiro. A pastora Rose contando para mim que o camarada só ia lá no bordel para conversar com a menina. Não queria nada de intimidade, não. Era para conversar, para desabafar, tipo uma terapia. Por quê? Porque a mulher em casa joga todos os gafanhotos do Egito no marido e acha que o marido ele é um guerreiro que vai suportar a palavra da pessoa amada. Uma por quê? É uma só carne. Você machuca ele, você está sendo machucado. Você, vou dar castigo pra você. Você vai ficar sem. Ela tá ferindo ela mesmo. Porque é uma só carne. Ela tá ferindo. Meu amigo, depois que botou a aliancinha, assinou um papelzinho, o juiz falou assim, ó, marido e mulher. Acabou! A autoridade constituída já falou, meu amigo. Você, quando tira o direito do seu marido, você tá falando assim, mulheres, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Usa da melhor maneira que você quiser. Sim ou não? É assim que funciona. Mesma coisa o homem. Se ele tira o direito da mulher de dar um carinho, de ter o carinho, o amor, o sexo também, meu amigo. Sim. Porque é crucial. Vem que esse papinho que você só quer beijar, não. Eu nem um beijoqueiro. Você tá falando assim, homens, fiquem à vontade. Meu amigo, a palavra de Deus diz, tocando nessa parte aí do sexo, a palavra de Deus diz que você tem que beber água da sua própria cisterna. Exato. E ó, eu vou trazer informações assustadoras daqui uns dias. Exato. Você tá achando que é uma vezinha por mês? Você tá achando que é 2 dias por semana? Você vai se assustar com o que nós vamos trazer. Você vai ficar assustado. Por quê? Porque nós não devemos dar espaço para Satanás. Verdade. Se você dá espaço para o diabo, dá ruim. Vocês dois me atrapalham, porque ó, eu só tô filmando a Thaís e um pedacinho de um menino ali, ó. Centraliza aqui, pessoal. Eu quero que as pessoas vejam vocês. Isso aí são os varões galileus, ó. É esses aí. De fé. Então, meu amigo e minha amiga, o tema de hoje é o amor que se entrega com alegria. Se não tem alegria, você vai entregar seu marido na mão de outra. Se não tem alegria, você vai entregar sua mulher na mão de outro sem vergonha. Pode ter certeza, meu. Pode ter certeza. Quem não cuida, abre espaço para concorrência. E a concorrência está aí desesperada, querendo um pedaço do seu bolo. Olha só o que a Bíblia diz para finalizar. Pastor, agora vai ser aqui Mateus, né? Mateus que fala 25:40. Servir ao próximo é servir a Deus. Olha só, ao próximo. Quem é o próximo, pastora Rose? Claro, né? Não enquanto, né?
Lê aí, vocês Mateus aí. 25:40 diz assim: Em Em verdade, vos digo que sempre que fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. amém? Se eu não tô tendo uma boa atitude com o meu próximo, desde que só leve isso aí para a igreja, o irmão na fé, uma ovelha, não. Tô falando aqui de casais. O mais próximo que tem na minha vida é o pastor. Você tem a sua esposa? Então é ela. Amém? Então se eu ferir quem está próximo, aquilo ali vai vir para cima de mim. Feridas também. Dores, angústias, aflições, amargura, tristeza, mágoa. Por quê? Eu estou tratando quem está próximo de mim dessa maneira errada. Eu vou colher desta maneira também. Agora, se eu plantar carinho, o meu ouvido para ouvir, usar minhas mãos e assim por diante, tratar ele bem, eu vou ser bem o quê? Sucedida. Agora, se eu só quero magoar, bater... Gente, uma coisa que eu não gosto, nunca gostei. Não sei, é o caso de vocês. Cada um tem a sua forma de viver dentro do seu lar. Mas eu sempre aprendi com a minha mãe, ela sempre disse, não brinque de soco. Não brinque de chuto. Ah, mas a gente é assim. Um dia tiver nervoso, vai achar que é o quê? Normal. Quem tá entendendo? De um nada, dando na cara um do outro. Eu já vi, já tratei casais assim. Eles brincavam assim, um dia virou o quê? Realidade. Então, se você faz isso, você está ensinando os seus filhos, tirando o respeito do seu esposo, e daqui um dia ele vai casar e vai fazer a mesma coisa. Porque exemplo arrasta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só isso aqui que eu quero falar, pastor. Amém? Amém. Então até aqui o Espírito Santo nos usou para poder te ensinar um pouco sobre vida a dois, relacionamento. E bem light, né, pastor? Light hoje. Bem light. Porque, Bem pessoal, ler uns textos da Bíblia é fácil. Tem que amar, tem que cuidar. Mas quando você tem exemplos vividos na sua vida, ensinamento, meu amigo, é uma bomba nuclear contra as forças do mal. o diabo trabalha. Porque até para haver, pastora Rose, uma prosperidade na vida do homem, depende da mulher. É isso aí. Ah, mas não, eu sou o cara, eu sei ganhar dinheiro. A Bíblia então está mentindo. Em Provérbio fala isso. A prosperidade é pela mulher que vem. Mas e se essa mulher é uma mulher complicada? Aí dá Não tem prosperidade, só tem problema, dívida. Dívida, 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 dívida. Porque o espírito da dívida passa a atuar na vida dessa mulher. É uma mulher desequilibrada, uma mulher que só sabe gastar, uma mulher que só sabe cobrar, uma mulher que não sabe investir. Você precisa buscar a direção de Deus para ser uma boa investidora. O homem ele tem o poder de conquistar dinheiro. Provedor. A mulher ela tem o poder de administrar dinheiro. Eita, glória. É assim que funciona. Ah, bote na minha mão. Se for louca, não põe. Coloca não. Não põe que você vai sofrer, meu amigo. Você vai achar que ela pagou o aluguel, ela não apagou. Você vai achar que ela pagou a conta da Netflix, não apagou. Você vai achar que ela pagou aquela dívida sua, ela não pagou. A conta do telefone, ela não pagou. Você tá lascado, meu amigo. Cheio de faturas. É por isso que vocês têm que vir aqui no nosso trabalho, toda sexta-feira. Aí, em vez de ter fartura, só tem fatura. Só fatura. Toda sexta-feira estamos fazendo esse trabalho. Nós vamos criar uma campanha muito forte pela vida sentimental. Amém? Amém? Amém. Até aqui, Deus abençoa a todos vocês.
Em nome Até a de Jesus. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.